E começamos. E estamos ao vivo mais uma vez. Hoje nós estamos bonitinhos, amor. Olha só, azul com rosinha, assim. Estamos bem de parzinho. Já sei que eu não vou ficar te empurrando para lá, senão vai dar uma DR aqui ao vivo, né? Mas vamos lá. Cheio dos microfones aqui, porque a gente está gravando para deixar lá no YouTube do Márcio essa live e também aqui no Instagram. Mas nós vamos falar uma coisa para eles muito legal hoje, na nossa live, que é o seguinte: tem a ver com o workshop que a gente vai fazer semana que vem, que é dia 11 de fevereiro, que é como a gente possa construir um plano infalível, a prova de erros, a prova de falhas para 2026. Porque todo mundo pergunta isso pra gente, né? Como é que a gente faz para viver na nossa melhor performance, nos nossos melhores resultados? Eu mesmo tenho coisinha na listinha, todo ano o Márcio sabe, porque a gente faz todos os anos uma lista das coisas que a gente realiza, das coisas que ainda faltam, das coisas que a gente precisa performar, e a gente vai estar sempre melhorando. Mas tem coisa que eu ainda não consegui. Uma delas é emagrecer o que eu gostaria, terminar minha resistência insulínica. E isso geralmente tem a ver com os autossabotadores, com a síndrome do impostor, que está relacionado com os vícios emocionais do Eneagrama, né? Que está dentro do Eneagrama 2.0. Orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria e indolência. Que são as emoções autossabotadoras do nosso ego infantil. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar tudo isso na live de semana que vem. Nós temos um ego infantil, um ego adolescente, um ego adulto, um ego maduro. Mas a pergunta para ti é que o ego infantil e o ego adolescente são os nossos autossabotadores, síndrome do impostor, eles criam muitas dependências emocionais e a gente fica patinando nos principais erros. A pergunta para ti, e que vai o mestre responder, que eu vou lá e conto para todo mundo onde é que tá a ferida de todo mundo. Com uma boa escorpiana eu consigo mostrar isso para todo mundo. Como é que a gente faz para acessar as nossas competências emocionais, considerando que a gente está sempre no piloto automático? E o que são elas, amor? Fala para eles, por favor. Assim, a gente tem que separar aqui duas coisas, que é o Eneagrama 2.0, que é baseado nos vícios emocionais, que é o pelo qual a maior parte das pessoas conhece o Eneagrama, é um diagnóstico a partir dos vícios emocionais, que é o 2.0, e o Eneagrama 3.0, que é essa abordagem minha, que é um diagnóstico a partir das competências emocionais. E é totalmente diferente. Mas não trabalha com essas questões dos vícios emocionais? Trabalha, mas dentro de um parâmetro diferente. E aí eu digo isso porque a tua pergunta está dentro de um viés do Eneagrama 2.0, que é assim: se eu sou um vício emocional, como é que eu saio do vício emocional para ir, então, eu manifestar a minha competência emocional? E esse é o equívoco que a maior parte das pessoas cai. A gente estava aí praticamente 15 anos de carreira, né, nos nossos 30 anos de carreira, também acreditando que se eu diminuir a angústia, logo eu terei felicidade. Se eu diminuir o meu ego, logo eu terei minha essência. Se eu diminuir o meu vício emocional, logo eu vou manifestar a competência emocional. Se eu diminuir raiva, por exemplo, se eu diminuir medo, eu vou? Vai diminuir raiva, vai diminuir medo. Ponto. Só isso. Ah, é? Sabe, esse é o equívoco. Quando descer um, o outro aparece. Não é isso. Isso não é assim. São duas coisas em paralelo. É importante você reconhecer os teus vícios emocionais, e o Eneagrama 2.0 faz toda essa abordagem, para saber quais são os teus mecanismos de defesa negativos, infantis, ou como você chama de sabotadores. É importante, acho que essa palavra é muito boa. Você não é o teu sabotador, você tem sabotadores, certo? Então, antes de perguntar como é que eu saio dos meus sabotadores, eu tenho que perguntar como é que eu estou usando os meus recursos, certo? Uso meus recursos, que são as minhas competências emocionais. Não sabe ainda, tuas competências emocionais, nossa BIOS aí tem um teste, uma versão do teste gratuita, que sai as suas 3 competências emocionais, ou uma versão do teste profissional, que sai inclusive com análise SWOT. De 35 páginas, se você quiser saber as suas competências, vai sair 35 páginas de toda a análise dos teus sabotadores, que são os teus vícios emocionais, e também das tuas forças. Então, os sabotadores e as forças são duas coisas em paralelo. É importante, volto a dizer, saber dos sabotadores. E a Fá vai falar muito bem disso, no dia 11 ela vai falar muito bem disso. Eu chamo os sabotadores, outro jeito nas mentorias que eu faço, os nossos mentores que são analistas também, eu chamo assim metaforicamente, de os buracos na estrada. Todo mundo tem na estrada algum buraco, certo? Só que a minha estrada é uma, a tua estrada é outra. Então eu vou encontrar alguns buracos na minha estrada, tu vai encontrar outros buracos na tua estrada, que a tua estrada é tua. Então, por exemplo, eu
tenho a adequação como principal competência emocional. Eu sou um tipo 3. Logo, na minha estrada, eu vou encontrar alguns buracos na estrada. E o principal buraco na estrada que pode me atrapalhar na minha jornada é a vaidade. É a adequação se transformando em excesso em vaidade. Então eu tenho que tomar um alerta. Eu brinco de na mentoria, quem é amigo, aviso, quem é amigo, quem avisa amigo é, né? Ditado antigo, quem avisa amigo é. Nesse sentido, tem um aviso, tem uma placa, ó, curva a 100 metros. Mas não é isso que você é. Você não é o buraco na estrada. Você não pode, nem te adianta ser especialista no buraco que você vê na estrada. Você tem que caminhar nessa estrada, sabe? Utilizando os teus recursos, as tuas competências emocionais. No meu caso, a adequação. Mas alerta, por quê? Porque se eu cair, eu saio mais fácil se eu tenho mais consciência. Tem uma outra coisa que eu falo em relação a isso. Não se trata de não cair. Não se trata de acabar com os sabotadores. Vai ter sempre. Você vai ter que conviver com eles. Mas quanto mais eu conheço deles, mais eu percebo, isso não sou eu. Isso é eu, no meu ego infantil, isso é eu sendo sequestrado pelo meu sabotador. Essa mudança de mindset é, para mim, a mais importância. Então, porque isso pode não ser tão simples, vou repetir. O mindset, a mentalidade comum do Enneagrama 2.0, popular, é a seguinte: foco nos vícios emocionais, até porque não tem outra coisa para ver mesmo. Os vícios emocionais, fixação, até tem as virtudes, mas as virtudes é uma coisa depois de outra esfera. Tá? Ideias superiores também é uma coisa de outra esfera. Mas o plano que é diagnosticável aqui do dia a dia é competências, vícios emocionais e as fixações mentais, subtipos e tal. É um diagnóstico dos teus mecanismos de defesa, diagnóstico do sabotador, diagnóstico do teu ego negativo. Importante, claro, importante, mas a mudança de mindset é essa. Isso é importante, mas não vai trazer a melhor versão de ti mesmo. Vai entender os buracos da estrada, mas não vai te fazer caminhar nessa estrada. O que vai te fazer caminhar na tua estrada é você manifestar a melhor versão de ti mesmo. E o que é a melhor versão de ti mesmo? Aquilo que você é e não pode deixar de ser, as tuas competências emocionais. Então foca menos nos buracos da estrada e começa a focar mais naquilo que você é. Né? E lembra do que você é. Lembra que para que quando você caia, que todo mundo cai, você saiba que isso não é você. O problema é que você se mistura tanto com essa questão do vício emocional que você acha que aquilo é você. Não, você tem que ter noção clara que isso não é você. Certo? É bom saber do meu vício emocional. Isso não sou eu. Eu sequestrada pelo orgulho, eu sequestrada pela minha luxúria, eu sequestrada pela minha raiva. É importante, mas tá, se eu não estou sequestrado, quem eu sou? Essa outra identidade, que é clareza do que eu sou o sentimento de capacidade, eu sou ímpeto, eu sou adequação, isso sou eu. Essa é a minha praia. Eu tenho que utilizar, como é que eu vou resolver meus problemas com esses recursos? Tá, então deixa eu fazer uma pergunta prática. Eu atendi um mentorado meu, ele é um executivo, um diretor de uma empresa, e ele tem uma tríade que ele é 3, 8 e 2. Adequação, ímpeto, sentimento de capacidade. Isso, ele é adequação, ímpeto e sentimento de capacidade. Coincidentemente é uma tríade parecida com a minha, 2, 3 e 8. Mas é diferente porque o dele primeiro é o 3. E ele fez vários cursos ano passado de comunicação não violenta, relacionamento com as pessoas. Tudo que ele quer é se comunicar bem, porque ele tem uma equipe grande, de mais de 100 pessoas abaixo dele, mas ele lidera gerentes, né? Então ele tem uns 6 gerentes abaixo dele. E ele disse que quanto mais ele fez curso para cuidar para que a comunicação fosse melhor, pior ficou a comunicação. Ele cada vez está tendo problemas. As pessoas não entendem o que ele fala, ou não fazem o que ele pede, se desengajam. E como que uma pessoa dessa faz para acessar a sua melhor versão e por que está dando tanto trabalho? Por que ele está dando tanto pau? Vamos pegar esse exemplo que é um exemplo bom. Então, pessoa que tem essas 3 competências emocionais, primeiro a adequação, que já é uma competência emocional que sustenta bastante habilidades naturais na comunicação. A forma, o jeito, a maneira, o tom de voz. Tá? Então, o que parece que pode estar perdendo é que ele está preocupado com isso ser de forma um pouco agressiva, intimidadora, autoritária, é isso? Tá, então, e essa autoridade... Não é que está preocupado também, as pessoas estão irritadas com o jeito. Ele está cada vez mais cuidando para falar, só que eu acho que ele está ficando muito, muito performático demais, e as pessoas estão cada vez mais distantes e não
esse afastamento vem exatamente por essa preocupação. Ele está ficando cada vez mais formal, ele está tão preocupado com a forma que aí ele está caindo nesse buraco. A adequação está virando vaidade. Vaidade é essa preocupação exacerbada com o que os outros vão pensar. Então, a melhor versão de si mesmo não tem a ver com vaidade. Esse é um buraco na estrada, esse é um aviso. Cara, que bom que você tem uma boa noção, pela adequação, do teu interlocutor. Isso te faz se comunicar de uma maneira que use a linguagem dele, um certo rapport, como usa na PNL, né? Natural. Sabe? Tom de voz, o ritmo, os interesses em comuns. Isso tudo, argumentar, falar, expressar-se a partir disso, é natural para quem tem adequação, certo? Agora, quando isso é demais, exageradamente, eu fico querendo controlar todo o processo para garantir, e aí eu me perco minha espontaneidade. O principal tema que se perde é a espontaneidade. E sem espontaneidade, a pessoa não consegue te perceber, só percebe a tua forma, o teu jeito, né? Eu viro um holograma ambulante. Outra coisa que possa estar atrapalhando, o ímpeto e o sentimento de capacidade. O ímpeto e o sentimento de capacidade, como secundárias, no tipo 3, tendem a dar um turbo para fora, certo? E aí, novamente, eu fico refém de uma impulsividade, de um autoritarismo, um tom de voz mais autoritário, isso também repele. E uma impaciência de ouvir. Isso é já natural, né, de um tipo 3 que está no buraco, certo? Respira, certo? Você não está impaciente porque as coisas não têm o ritmo que você tem. Quando eu estou na luxúria, por exemplo, né, e não tanto no ímpeto eu sou empoderadora de gente. Eu empodero, quando eu estou na luxúria, eu estou na ansiedade, eu corto o que a pessoa está falando e eu quero completar a frase dela. Tu já falaste isso várias vezes pra mim. Deixa eu terminar, tu diz. Deixa eu terminar até o final. Tem a ver com isso, né? Olha, esse é um bom exemplo. Percebi, cara, eu tô atropelando. Respira. E aí faz o quê? Respira. Dá uma volta na quadra, sabe? Ria disso. Né? Mas tu não acha que tu vai sair nisso, certo? Não é segurando isso, trancando isso que isso vai se resolver. É indo para uma outra frequência emocional. Então, o primeiro passo, uma vez que identificado que eu estou muito tenso, que eu estou muito controlador, que eu estou querendo, e isso está fazendo com que as pessoas se afastem de mim, respira em ti mesmo. Relembra de quem tu é. Tu não é essa tensão, tu estás tenso, mas tu não é essa tensão, certo? Então, tu recupera essa capacidade de estar centrado. Sem isso, nada vai dar certo, porque tu estás perdendo teu centro, estás excêntrico, está para fora. Tens que voltar para o teu centro. Isso é para todo mundo, certo? E quando eu identifico, por raiva, por medo, por inveja, por que quer que seja, respira, porque estás nessa frequência emocional, você tem que sair dela. E não é fixando-se nela que você vai sair dela, é respirando. E uma das coisas que a gente aprendeu, né, teve um Dimas Calegai, era ria disso. Ria disso, ria de si mesmo. As pessoas se culpam demais. Aí você entra num ciclo vicioso, sabe? O outro falando rasgado, o teu ego falando do teu ego, entende? Aí não sai nunca. Raiva de si mesmo, raiva porque eu tô com raiva, medo porque eu tô com medo. Você fica num ciclo, respira, ria disso, olha eu aqui de novo, tenso com essas coisas. Ó, de novo aqui, eu querendo dar um ritmo para as coisas que elas não têm. Respira, porque as coisas não vão andar porque tu queres. Eu queria colocar uma coisa bem importante, assim, geralmente quando as pessoas estão em comunicação com as outras e tá dando pau nas conversas, estão ali se irritando uma com a outra, brigando, etc., ou a outra pessoa não está compreendendo o que ela está dizendo, geralmente aquela pessoa que está falando, às vezes entra num papel do ego infantil, da vítima, do tipo assim, pô, as pessoas não compreendem nada, elas são muito devagar. Toda vez que tu entra no julgamento da outra pessoa, que a outra pessoa não tá te entendendo no que tu estás falando, tu estás no teu vício emocional e do teu ego infantil. Você pode ter caído num buraco, exatamente. Tu estás se sentindo vítima daquela pessoa. E daí, quando você fica irritado e acha que o problema é com a pessoa, imediatamente, se você é gestor, pai, mãe, não importa, imediatamente você não consegue encontrar o que o Márcio acabou de falar, que são os recursos para saber como eu mudo a minha frequência para mudar a conversa e para mudar o outro. Tô certa? Explica sim. Como funciona essa coisa. Coincidentemente, eu estava pensando nisso essa semana passada, né? Tem uma máxima que eu coloco sempre, que o peixe que mora no aquário acha que aquilo é o oceano. Sozinho, se está sozinho, você ficar no teu próprio aquário, com as tuas próprias verdades, não tem problema nenhum, certo? O problema é quando você vai travar contato com as outras pessoas, que vivem outras coisas que não estão nesse aquário. E se você ficar preso nesse aquário, a tendência é você
irritar-se com a pessoa, não ver a mesma coisa que está vendo, ou decepcionar-se. Por quê? Porque tu está presumindo que essa pessoa está no mesmo aquário que você. Então, o peixe que está no aquário acha que é aquilo o oceano. Sozinho não tem problema nenhum. Na relação com os outros, você tem que sair do teu aquário, começar a ler a dimensão do outro, o aquário do outro, né, o que é importante para o outro. Senão vai ficar tenso. Quando a gente está, como você falou, no vício emocional, a gente tem a tendência a ficar com uma capacidade de percepção menor. Você tem, né, uma diminuição da tua consciência. O que acontece? Você começa a querer puxar todo mundo para dentro do teu aquário. Então, se é esse teu cliente que tem adequação em ímpeto, sentimento de capacidade, é querer botar um 220 neles, que eles tenham uma performance empolgada como ele. Não vai rolar desse jeito, porque eles não têm esses mesmos recursos. Só aconteceria se todo mundo tivesse nesse mesmo aquário, todo mundo fosse igual. As pessoas não são iguais. Então, eu tenho que ampliar meu aquário, certo? Então, temos duas coisas aqui, né? Em termos de autodesenvolvimento, é bom para mim ampliar o meu aquário, para eu saber, opa, existe uma dimensão maior do que a minha. Nem tudo que eu faço, penso e ajo funciona para todo mundo ao mesmo tempo. Isso é bom para mim, para que eu possa conviver em sociedade. Agora, uma outra coisa ainda que eu estou trazendo é literalmente a gestão de pessoas, a comunicação com os outros. Para ser mais efetiva, eu sou obrigado a incluir a perspectiva do outro. Senão eu vou comunicar comigo mesmo, né? Falando com o meu espelho. Tá, mas o que mais os gestores, meus mentorados, né, empresários, executivos, líderes, tudo quanto é cidade, país, número de funcionários, me perguntam é assim, como é que eu faço para lidar com as emoções do outro indivíduo se eu não estou conseguindo lidar nem com as minhas? Essa história das máscaras de oxigênio, né? Tu tem que estar centrado, não tem jeito. Né? Vai no banheiro, dá uma volta na quadra, diz só um minutinho que eu preciso ir ao banheiro, respira um pouquinho, né? Use uma tática, né? Eu brinco às vezes quando eu falo sobre isso, né, para os analistas, diz assim, ó, você percebeu que você está emocionalmente comprometido, você está com vício emocional. E se você está emocionalmente comprometido, tudo que você vai ver, tudo que você vai perceber está sobre aquele contexto. Então você tem que sair disso. Você não vai dizer assim, olha, desculpe, mas eu estou emocionalmente comprometido. Vai ficar difícil a pessoa entender. Mas você pode, percebendo que você está irritado com aquela situação, né, ou você está sequestrado por aquela situação, você falar algo do tipo, olha, só um minutinho que eu preciso ir no banheiro, né, dá um minutinho, ou, cara, isso é muito importante mesmo. Deixa eu pensar um pouco sobre isso, me dá mais até amanhã. E por que você pediu esse tempo? Para recuperar o teu centro. Se você não está no teu centro, não está centrado em ti mesmo, você vai estar refém dessas questões todas. E aí você quer lidar com o outro ainda, sendo que você não está centrado. É o outro falando rasgado, sabe? É um enfiando o dedo no olho do outro. Não tem muito como sair disso. Tá? Então, primeiro, não é tão difícil. As pessoas acham, tem que ser monge para isso. Não. Respira um pouquinho, recupera teu centro, certo? Porque daí tu recupera a capacidade de perceber, pô, o outro tem direito legítimo de pensar como ele pensa, mesmo que ele esteja equivocado, certo? Tá, uma pergunta. Joe Dispenza, o neurocientista Joe Dispenza, ele diz que a gente tem, a neurociência que pesquisou isso, que a gente tem em média 60 a 70 mil pensamentos por dia. E que 90% do que eu vou pensar hoje, ou do que eu estou pensando hoje, é igual do que eu pensava ontem, antes de ontem e etc. Então, olha só, vamos fazer uma conta. 60 a 70 mil pensamentos por dia. E ontem eu tava pensando assim, eu não aguento mais esse pessoal aqui em casa, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais esses funcionários, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais lidar com a minha mãe. Tá, então eu tava pensando assim, amanhã eu vou pensar igual e eu vou pensar igual. Porque 95% do meu tempo também eu estou no piloto automático, que é uma segunda coisa que a neurociência diz, que nós estamos conscientes apenas 5% do nosso dia. Como é que eu faço para chamar a minha força, chamar minhas competências emocionais, que é a minha força, que é o eneagrama do ego adulto, né? Como é que eu faço para chamar a minha força se eu estou viciada em olhar para a minha fraqueza? Nascer de novo não, né? Você tem que começar por algum lugar a olhar para quem você é e não para as suas fraquezas. Não tem jeito. Se você está o dia inteiro olhando para as suas fraquezas, é bem provável que no dia seguinte você retorne a olhar para as suas fraquezas. Você tem que mudar o teu mindset.
Hoje, o Damasio já fala, né, deixa claro que existe um ciclo vicioso, que é como que se falou, por isso que é muito comum do dia anterior estar no dia presente, você está viciado naquilo, mas esse vício é emocional, certo? As emoções são uma base muito mais densa. Então você acorda e dorme, acorda e está ainda prisioneiro dessa linha de raciocínio, né? E isso é a dimensão das emoções. A mente é muito mais livre. Uhum. A mente é mais livre. Tanto que se você sai de um ambiente, vai para outro ambiente, que os assuntos são outros, quando vê, você está pensando em outras coisas, está até sentindo de outra maneira. Aí, sendo aquele ambiente, você volta para o piloto automático. É como um luto, né? Uhum. Quando você está no luto, você está triste, tal, tal. Aí você está em outra situação em que não faz parte daquele luto, você está bem, até riu, fez uma piada, e aí você voltou para o teu dia a dia e voltou para o luto, um padrão, Uhum. certo? Então, esse padrão, ele não é algo que acontece com você. É algo que você faz acontecer. Você tem que assumir a maestria do domínio das tuas emoções. Você quem produz as tuas emoções, a partir das tuas interpretações. E uma vez que eu interpreto como infortúnio, eu me sinto desafortunado. Se eu me sinto desafortunado, eu interpreto como infortúnio. Se eu interpreto como infortúnio, eu me sinto desafortunado. E aí você fica num ciclo vicioso. Se eu estou irritado, as coisas me deixam irritado. Né? Eu interpreto as coisas como fora do lugar, ou não no ritmo que eu queria. Se elas não são no ritmo que eu queria, eu me sinto irritado. E eu fico nesse ciclo vicioso. Então você tem que dar um stop nisso. Stop nisso. A maneira mais rápida, que é o que a gente falou, respira, ria de si mesmo, porque a mente é muito mais rápida. Então você sacou, você teve um insight, saquei, tô tenso, tô sequestrado. Então, cara, botou o pé na jaca e saiu com pantufa de jaca, não vai resolver nada. Vai ter que tirar a jaca do pé. Respira, respira, ria disso mesmo. Ao fazer isso, respirar, rir de si mesmo, você saiu daquele ciclo vicioso, certo? Se ficar irritado com isso, vai te manter no ciclo vicioso. Ficar angustiado com isso, vai te manter no ciclo vicioso. Você pode, sim, todo mundo tem essa experiência, parar um pouquinho, respirar e voltar ao teu centro. Tá? Uma das maneiras que a gente conhece que é mais eficiente no processo é a gratidão. Várias são as ferramentas que trabalham com a frequência da gratidão. Para rápido eu sair de qualquer que seja a frequência mais densa, que me deixa prisioneiro a ciclos repetitivos de fixação mentais. Gratidão, então olha para o teu dia a dia, a tua saúde, o teu cônjuge, né? Claro que a gente vê essas pessoas, não tem nada que eu possa falar de positivo do meu cônjuge, né? E aí, pô, será que não tem nada mesmo? Assim, nada? Não, uma coisa tem. Então começa com essa. Começa com alguma coisa que te dê o céu azul do dia de hoje, né? Alguma coisa que te leve a uma frequência emocional mais livre, vamos chamar assim, mais funcional. Quando você está em frequências emocionais densas, você fica desfuncional, entende? Então tem que voltar para ser mais funcional, até para lidar com os outros. Se a pessoa não consegue entrar na gratidão porque ela está cheia de mágoa e ela não conseguiu perdoar algumas coisas, eu vou ensinar umas técnicas no dia 11 para a gente destravar algumas mágoas. Mais duas últimas perguntas para a gente sair, que a gente tem compromisso. A próxima pergunta é disruptiva. No meu aniversário de 50 anos, eu disse para todo mundo lá que uma das coisas que eu mais amo estar casada contigo é porque você me aceita ser do jeito que eu sou. Você não tenta me mudar e você me deixa ser eu mesma. Para mim é muito fácil ser eu mesma e muito importante, porque eu sou muito espontânea. Dá até um beijinho para mim, beijinho. Dá um beijinho para mim. Então tu me deixa ser eu mesma. E o que você acha das pessoas que tentam mudar as outras pessoas e querer que elas sejam de outro jeito? Essa é a história do peixe que está no aquário, né? A gente faz isso com a melhor das boas intenções. Eu acho que uma das coisas que... penso que é uma das mais importantes no relacionamento é respeito. É uma palavra muito complicada, porque respeito significa uma aceitação genuína do direito do outro de ser ele como ele acha que ele é, mesmo que isso lhe custe caro. Quem está pagando o preço é o outro. Claro, com o limite do outro termina onde começa o meu. É muito difícil para a maior parte das pessoas sair do seu aquário. Né? Elas acham que do jeito delas funcionam mais. Por exemplo, a pessoa tem, como aquele teu cliente, sentimento de capacidade e ímpeto. Pô, essa pessoa com duas competências emocionais extrovertidas é uma pessoa altamente extrovertida. Então vai ver todo mundo que não tem isso, que tem, por exemplo, desidentificação, que deixa a pessoa mais analítica, introversão, que deixa a pessoa mais olhando para o que ela gosta, tolerância, que deixa ela mais envolvida com harmonia. Essas pessoas vão ser vistas por essa pessoa como lentas, né? Como diz a amiga nossa, pamonha, né?
Por exemplo, a mãe que não se mexe, meu Deus do céu, não se mexe. Então, esse viés, que eu olho para as pessoas a partir das minhas competências e não vejo nos outros as minhas competências, vejo elas como negativas. Respeito na relação é olhar para o que a pessoa tem. Se você focar na pessoa O que ela tem? a partir da tua régua, a gente até fez um post a respeito disso, né? A tua régua não serve para medir o outro, sabe? A tua régua são as tuas competências emocionais, elas servem para medir você. O outro não. O outro tem uma outra régua com outras competências emocionais. Se a gente começa a olhar para a régua do outro, o que ele tem para entregar, aí você começa a ver soluções que antes você não via, porque você estava procurando o quê? As que você tem que o outro não tem. Mas procurando coisa que não tem. E aí tu quer mudar o outro para que ele manifeste aquilo que você tem. Olha, eu fiz, deu certo, faz também. Olha, mas não é assim que funciona. Deu certo para você porque você tem essas competências emocionais, esses recursos. Você tem sentimento de capacidade. Então a tua autoestima é elevada. O outro não tem, ele vai precisar de um apoio. Nas empresas eu falo muito isso. Ó. A pessoa tem prudência, por exemplo. Prudência e persistência. Duas competências que sustentam ordem, certo? 1 e 6. 1 e 6. Se você tem essas duas, você fez o teste, saiu essas duas. Se você tem uma, você já tem um traço organizado. Se você tem as duas, você é altamente organizado. Então para você olhar para as coisas e perceber como, quando, onde, por quê, perceber fazer um plano B, alternativas que garantam a ação, organizar-se previamente, fazer passo a passo, vai ser fácil. Você tem recursos. Mas tem uma pessoa na tua equipe que não tem isso, ela vai ter que contar com essa organização externa, um aplicativo, um sistema que lhe ajude a organizar-se, porque ela não tem interno. Então olha o que eu estou dizendo. Se você tem interno, você não precisa do externo. Você mesmo não tendo organização externa, você tem auto-organização. Por isso vai ser muito fácil para você fazer home office, por exemplo. Porque você se organiza, é teu, é natural para você, não vai te consumir energia. Já a pessoa que não tem essas competências emocionais, essa auto-organização não vai rolar. Ela tem outros recursos dinâmicos, extrovertidos e tal, e ela vai se enrolar. Então ela vai precisar estar num ambiente onde haja organização. A empresa vai fornecer isso. Um sistema, um software, um to-do list, uma agenda do Google, algo que ajude essa pessoa a se organizar. Certo? Se eu olho a partir das minhas competências, vejo essa pessoa como não comprometida. Fala aí, ela nem se organiza direito. Não se organiza direito porque ela tem outros recursos. Ela pode improvisar com habilidade natural. Ela pode defender um ponto de vista de forma muito ágil. Ela pode olhar para as consequências de longo prazo para isso. Mas ela não tem natural inclinação para pensar de forma processual. Isso ela não tem. Você tem. A instituição, a empresa tem que oferecer. Se ela não oferecer, ela exige das pessoas que elas tenham. E aí o teu processo seletivo fica complicado. Porque aí você tem que selecionar pessoas que tenham naturalmente prudência e persistência. Limita a tua capacidade de lidar com as coisas. Já se você fornece ordem, não é mais tão necessário. Mesmo pessoas que não têm as suas competências vão se organizar porque o sistema é organizado. Tá, agora nós temos mais 3 minutos e vamos encerrar nossa live. Se alguém quiser perguntar aqui, me avisa que eu pego meu óculos ali, porque eu não enxergo nada do que tá lá, não tenho ideia, mas oi, gente, vamos dar oi. Nós temos mais 3 minutos e eu queria que você falasse, a maioria das pessoas não sabem direito às vezes o que a gente faz, já nos perguntaram, pediram que a gente fizesse aqui. Nós temos desde trabalhos in company, ou seja, nós vamos até a empresa e nós fazemos o trabalho in company como palestras, workshops, cursos, programas de desenvolvimento de liderança, mentorias individuais, mentorias em grupos. E hoje nós temos o nosso sistema que a gente coloca dentro da empresa, a gente entende qual é a cultura da empresa, verifica quais são os perfis que mais performam e a pessoa tem como mapear todo mundo da empresa dela, desde por um valor assim, extremamente adequado que cabe no bolso de todo mundo, porque o nosso laudo custa R$ 79,00 e tem até o laudo gratuito e versões mais baratas. Mas a gente tem também os grupos abertos. Nesse momento nós temos um workshop que vai acontecer dia 11, que é esse workshop que é Programe o seu 2026, né, para um plano perfeito. E principalmente prova de falhas. A prova de falhas. Prova de falhas porque conta com os teus recursos. Qualquer plano que não conte com os teus recursos vai falhar. Ou tem que contar com recursos externos, certo? E se você conta com recursos externos, já não está mais na tua mão. Mas o Márcio vai falar sobre as forças para que você possa fazer esse plano e eu vou falar das autossabotagens, da falta de permissão, merecimento, um pouco sobre
questões que você precisa realmente fazer para te realizar o que você deseja. E e você vai ter acesso diretamente com a gente. Então você fale um pouquinho, hoje nós temos a formação de analista também, né? Se você quer ser um profissional para utilizar isso, para dar coach, mentoria, trabalhar dentro das empresas, você pode fazer a formação de analista Enneagrama, que vai ter a 7ª turma agora, que começa agora. Na BIOS aí você tem acesso a tanto o link do DNA da Inteligência Emocional, que fala da formação, quanto esse do dia 11, que é um evento exclusivo. Esse do dia 11 é um evento fora do normal, porque estamos no começo do ano, e é um momento para pensar isso, né? Você está programando o ano 2026, ou já fez uma certa programação. O que pode fazer com que essa programação seja a prova de falhas, que é o que a gente quer, ou que essa programação acabe caindo em junho, você já está não conseguindo mais realizar. Um passo a passo, você vai ter lá. Mas daí eu queria que você explicasse para eles, né, o que você vai dar no dia 11. Então, são várias coisas. Assim. A gente vai primeiro pensar, você deve ter claro o que você deseja, certo? Para 2026. Isso é importante que você tenha claro. Durante o evento, e até se você já fizer o teste, você vai ver as suas competências emocionais, a gente vai alinhar isso. Porque às vezes você pode estar com desejos que estão desalinhados do que você quer. Por quê? Porque eu estou muito no Facebook, Instagram, focando nas pessoas que são ao meu redor, e eu estou com desejos que não são meus, são desejos da sociedade, são desejos que não correspondem a que de fato eu sou. Então a gente vai ter que fazer esse alinhamento. E você, quem é o fiel da balança, para entender, não, realmente isso faz sentido e significado para mim, ou não, realmente eu botei coisas que é bonito para falar, mas na hora não tenho não reverbero com isso, né, de forma que esteja na minha essência, faz sentido e significado para mim. E aí, você conta com um conjunto de recursos para conquistar o que você quer. Então a gente vai construir com você um passo a passo, literalmente um passo a passo de 30 dias, para que você alinhe exatamente o caminho, que esse é o grande pulo do gato, a partir das suas competências emocionais. Por quê? Por isso que eu a prova de falhas. Por quê? Porque se eu uso as minhas competências emocionais como meio pelo qual vou desenvolver, o meio, a forma, não o quê. O que é teu. A forma do que eu vou fazer tem que atender os meus recursos. Por quê? Porque se a forma que eu quiser chegar lá e eu não tiver recursos, eu fico sem recursos no meio do caminho. E se eu fico sem recursos no meio do caminho, eu desisto. Desisto. E é natural do ser humano desistir. Entende? Mas a pessoa fez lá e não desistiu, porque ela tinha recursos para bancar. E você vai trazer também a neurociência explicando isso, né? Exatamente. Tudo que a gente vai trazer no dia 11, também o que a gente está trazendo aqui, tem um embasamento hoje da neurociência. Hoje, graças a Deus, a gente trabalha nisso há 30 anos, certo? E aí hoje nós temos comprovações científicas da influência desses recursos emocionais na performance do teu comportamento. Então, essa é uma grande diferença, por exemplo, uma coisa que eu estava falando antes de começar aqui a live, de uma ferramenta que seja mais comportamental, como por exemplo o DISC, o MBTI, ou outras ferramentas que são comportamentais. Hoje a gente, por conta da gente ter mais tecnologia e saber que as emoções é quem sustenta esses comportamentos, nós já temos um segundo mapa, que é o mapa das emoções, que é o que a gente trabalha. Quais são as emoções que sustentam esses comportamentos? Então, em vez de só diagnosticar o final, faz ou não faz, que pode ser situacional, a gente diagnostica qual a emoção que vai sustentar aquele comportamento. Mesmo que eu não faça, eu tenho emoção que sustenta. Então, se eu começar a fazer, eu dou conta, mesmo que eu nunca tenha feito. Então, eu não preciso ter feito diagnóstico comportamental para que ele apareça. Eu posso nunca ter feito, mas se eu fizer, pego rápido e sustento, porque eu tenho recurso emocional para continuar essa jornada. E é isso que a gente quer ensinar no dia 11. Como você pegar os teus recursos para construir uma jornada que você banca. Por que você banca? Porque são recursos teus. Vai ser pelo Zoom, custa apenas R$ 67,00, está lá o link na bio. É uma oportunidade de você estar com a gente junto nesse workshop. Faz tempo que a gente não dá curso junto, só o de casal que a gente deu em agosto. E nós vamos dar juntinhos esse workshop, então a gente te espera. E depois nós vamos começar uma temporada falando das competências aqui. E casos, como a gente citou na última vez, né? Trazer casos de pessoas específicos e situações específicas para você poder também começar a imaginar ou vislumbrar a dimensão prática disso. Exatamente, na prática, como utilizar o Enneagrama 3.0, o DNA da inteligência emocional na prática com as pessoas. Um beijo para eles e um beijo para mim. Tchau, gente. Tchau. Não sei se teve aqui perguntinhas. Teve perguntinha do Júlio.
foi discriminado por ter fui discriminado por ter um perfil 9. Inclusive, isso foi usado para justificar minha demissão. Jura, Júlio? Que triste. Esse é um bom exemplo, hein? Responde pro Júlio. Vamos ver se ele tá aqui. Um Só responde isso pra gente terminar. Esse é um exemplo fenomenal. O Júlio é um tipo 9, certo? Que hoje no Eneagrama 3.0 nós chamamos 9 da tolerância. E no Eneagrama 2.0, com o qual eu trabalho ainda e trabalhei por muitos anos, ele é diagnosticado como o tipo 9 da indolência. Fala pro Júlio como é maravilhoso ser 9. E a indolência tem todos esses aspectos negativos, tal como qualquer um vício emocional. Aí acontece, se eu olho só para o negativo, eu não vejo o positivo de ser um tipo 9, que é o melhor, o mais hábil mediador. Hoje, quando a gente faz um programa nas organizações, nas empresas, de Eneagrama 3.0, a gente só foca no aspecto positivo. E os 9 saem dizendo o que, Júlio? Eu sou o cara necessário numa reunião para criar um ponto comum entre as necessidades emergentes e o recurso que a gente tem, operacional, o recurso financeiro. Mediar, encontrar um ponto comum, né, para que o clima organizacional que seja aberto e inclusivo para que pessoas possam incluir elementos diferentes como soluções dessa equação. Então, o mais inclusivo, né, o mais mediador, com maior capacidade de se colocar nos sapatos dos outros é o 9. Porque ele tem a tolerância, que é a competência que sustenta essa capacidade inclusiva. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Certo? É um diplomata nato. Né? Tem áreas, inclusive, que são só os 9 que conseguem ter recursos. Por exemplo, ganhar um cliente que você precisa conquistar em termos de médio e longo prazo. Certo? Uma clientela nova, que é difícil. Eu tenho que ter tolerância, não pode ser só 1 a 2 reuniões. Eu tenho que comer pelas beiradas. E o 9 tem esse recurso. Então, quando a gente olha para o tipo 9 com esse recurso, a gente entende, claro, ele pode não ser o The Flash, certo? Mas é o cara que vai comendo pelas beiradas, e quando vê, está tudo muito mais centrado na mão dele e as pessoas veem de forma natural. É um outro jeito de funcionar. Entender como as pessoas funcional, é exatamente a abordagem 3.0. Quando você está focando na sua força, nas suas competências emocionais, no seu ego adulto, quando você está utilizando as suas competências emocionais, o que vai acontecer? Você atua e traz resultados. Nós conhecemos 9 advogados super bem-sucedidos. Nós já tivemos 2 vendedores 9, contador 9. Nós tivemos todas as áreas, empresário 9, psicólogo 9, médico 9. Cara, então não importa. Se eu esperar do 9 uma atitude agressiva, certo? E que faca na bota, só não é o caminho dele. Ele vai conseguir chegar onde ele precisa chegar de um outro jeito. E se ele chegar assim, ele vai estar com problema de saúde mental. Agora, se ele tem também um pouco de ímpeto, ele vai ser um 9 um pouco mais turbinado e vai gostar de desafio. Mesmo assim, desafios que incluam as pessoas, que possam buscar caminhos alternativos e harmônicos. E que respeita o timing dele. Um clima organizacional de segurança psicológica. Esse é outro ponto forte na liderança 9. Exatamente. Então, nós vamos começar a falar de cada perfil, de cada competência através do DNA da inteligência emocional, que é uma criação desse maridão e do 3.0. Então, beijo pra vocês. A gente se vê. Adorei, viu, meu amigo? Vou mandar pra você aí essa resposta, gostei muito que você falou e bora valorizar, não importa seu tipo. Tem gente boa e gente ruim de tudo quanto é tipo, saiba disso. Olhar pro tipo, olhar só pro negativo, aí não sobra ninguém, né? Gente boa e gente ruim de tudo quanto é tipo. Beijo, gente, tchau!